Olá, gente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da Escola de Adoradores. A gente tem um prazer de estar aqui em grande companhia. Eu estou aqui muito feliz de ter aqui ao meu lado direito Josias Assis e ao meu lado esquerdo aqui pastor Renato Trindade, amém, que vai estar com a gente falando hoje sobre assuntos relevantes da nossa vida ministerial. Hoje a gente separou uma pauta muito interessante. A gente vai estar falando sobre ministério, liderança e organização. Primeiramente, vou dar aqui a oportunidade para que eles se apresentem. Pastor Renato, seja bem-vindo. Uma honra ter você aí com a gente. Fala um pouquinho aí de você para o pessoal que ainda não te conhece. Fala um pouquinho daquilo que Deus tem feito na tua vida. Amém. Meu nome é Renato, como o Rafa acabou de falar. Um prazer imenso estar aqui nesse podcast com vocês, porque como é o momento de eu falar da minha vida, eu aprendi a ser cristão com esses caras, né? Josias foi meu primeiro líder dentro da igreja, Rafael, meu grande amigo dentro da igreja. Se hoje eu posso viver alguma coisa no evangelho, sou grato a Deus, mas também a vida de vocês, porque vocês sabem que não é demagogia que eu estou falando. Minha família não era uma família cristã e Deus me conectou com vocês, com mais aquela galera toda da nossa adolescência, e por isso eu estou aqui hoje. Então é um prazer, assim, sem tamanho estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. A honra é nossa. E aqui ao nosso lado, como o Renatinho já falou, Josias, nosso líder de adolescente. Fala um pouquinho da galera aí. Aprontamos muito, mas isso aí a gente vai falar não. Vai lá. Boa tarde. Para mim é um privilégio muito grande de estar aqui com jovens, né, com comprometimento, com crescimento, não só profissional, mas também crescimento na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho o privilégio de ter participado um pouco da vida desses garotos, né? Então, obrigado pelo garoto, né? Hoje, garoto, né? E eu costumo dizer, pastor Renato Garotão. E o meu ministro de música, Garotão. Então, é um privilégio e eu espero que vocês aproveitem bastante aqui do que Deus colocou em nossos corações para nós conversarmos. Amém. E eu creio que o que será comentado, falado aqui, vai servir de muito para cada um de vocês. Amém. Pega um caderninho, comecem a anotar que nós estamos aqui para ajudar vocês. Vai ser bom. Eu falei para eles aqui que eu vou estar aqui só aprendendo, não vou falar nada. Mas assim, como o Renato falou e como o Josias falou, Josias foi nosso líder de adolescente, né, Renato? Josias teve a oportunidade de ter aí 80, quase 100 jovens, ele coordenava 100 jovens. O cara que conseguiu o impossível. Fazer com que 100 jovens obedecessem, né? Obedecessem e se aproximassem de Deus. Se aproximassem de Deus. Todos nós ali, até que, embora alguns hoje possam estar ainda numa teimosia, mas todos tiveram um contato com Deus e tiveram a vida transformada, como eu, que nem cristão, nem de família cristã nós éramos, e até hoje a gente está aqui. E eu me apresentei, depois ela briga comigo. Meu nome é Renato, sou casado com a Monique. Isso, importante. Pai da Giovana, isso, do Jacob, do Joshua. Somos pastores da Elan Church Recreio. Somos discípulos do pastor Philip e da pastora René Murdoch. Agora eu fiz o dever de casa. Agora sim, agora tá certo. Meu líder, fala também de onde você congrega, fala aí para você. Fala sim, um pouquinho eu congrego na Igreja Batista de Jardim Juari com o pastor Mário Sérgio, e eu quero mandar um abraço aí para o pastor Mário Sérgio, toda a nossa igreja. Renato, bastante tempo. Eu mandei um abraço para ele. A gente fala que o pastor do mendigo. O pastor mendigo. Eu contei essa história outro dia, lá no Mendigão. Contei, falei, eu tinha um pastor quando eu era adolescente que era doidão. Ele se vestia de mendigo, ficava na porta da igreja. Aí todo mundo entrava, ninguém olhava pro mendigo. Depois ele subia e pregava. Eu sou o mendigo lá de fora. Mas deixa eu falar uma novidade acerca do mendigo. Ele faz um monólogo também do skatista. Do skatista, verdade. E eu fui numa programação lá em Itaboraí com ele. Eu orei muito naquele dia. Por quê? Ele pregou em cima do skate. Então é o seguinte, cada manobra que ele fazia, eu estava lá intercedendo para que ele não... Orei muito naquele dia. Mas é incrível os monólogos que ele faz. Teve aqui com a gente, teve aqui. Por favor, vamos marcar isso daí. Vai ser lindo. Mas só para completar o que o Renato falou, né?
do pessoal que ainda está na teimosia, eu digo assim, é uma teimosia temporária. Temporária. Em nome de Jesus, ela é temporária. Sim. Então, a nossa pauta, como a gente falou, a gente vai falar muito sobre organização, ministério e liderança. E falando disso, vocês podem estar por dentro daquilo que está acontecendo lá na cidade de Kentucky, na Universidade de Asbury, um grande avivamento que já dura 9, quase 10 dias, né? Onde foi iniciado por universitários daquela cidade em um culto aparentemente normal e que dura até hoje. O que nos chama a atenção é que eles são tão jovens, primeiro que não tinham nada de plano de fundo, somente os instrumentos, alguns músicos tocando, relativamente tranquilos, né? Ninguém super músico e tal, não tinha nada com grandes produções, com luzes, com fumaça, nada, somente a atuação do Espírito Santo de Deus. E o que a gente quer pegar relacionado ao que a gente está abordando aqui? Os líderes não estão intervindo na atuação desses jovens, estão deixando que eles fluam na presença de Deus. Vou começar aqui a perguntar para o nosso pastor Renato Trindade. Qual o seu ponto quanto a isso, meu pastor? Eu acho muito positivo essa questão da liderança não estar intervindo, porque cada geração ela tem uma linguagem e ela tem uma maneira de se conectar. E a melhor coisa que a gente pode fazer é fazer com que alguns dos representantes daquela faixa etária que a gente quer alcançar, que eles sejam imersos em Jesus e que eles tenham capacidade de levarem a palavra adiante com a nossa confiança. Sim. Porque senão a gente fica todo o tempo controlando, e tudo aquilo que é diferente a gente tem de julgar. E nem tudo que é diferente é ruim. Sim. Né? Então, é legal eles terem lá o jeito deles, as canções deles, contanto que Cristo seja o centro. Vamos dar mais uma liberdade para essa galera, né? Lá na igreja a gente tenta fazer muito isso. Sim. A gente tenta falar uma linguagem que eles possam, que seja a linguagem deles, e às vezes deixar com que eles se expressem, para que até quando a gente for interagir com eles, a gente vá no nível deles e não tentando trazer eles para o nosso. Entendi. Sabe? E isso tem sido positivo lá na nossa igreja, e eu estou vendo que tem sido o grande diferencial desse avivamento. E a questão também de não querer o foco, o holofote. Porque se começou com eles e Deus está se movendo, deixa eles tocarem o negócio. Deixa eles continuarem. Antigamente, na nossa época, era assim, agora sai aí, agora chegou a hora dos profissionais. Deus nunca procurou profissionais, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E muito legal. Agora, eu só tenho um ponto, né? Sim, sim. A gente, quando começa a pastorear uma igreja, a gente fica um pouco chato, não tem jeito. Normal. Mas o que eu quero falar é que, para mim, é um grande derramamento de poder, o que é positivíssimo. Eu não estou com isso minimizando o que está acontecendo. Mas, para mim, ainda não é o avivamento, sabe? Sim, muita gente fala, o avivamento sim. de Asbury. Mas eu acho que é um grande derramamento de poder em Asbury. Para esse tempo. Para esse tempo, que em nome de Jesus ele vai encher pessoas e vai virar um avivamento. Sim, sim. Entendeu? A gente precisa pontuar isso. Sim. Uma coisa é uma liberação do poder, outra coisa é o que a gente vai fazer, até onde o poder liberado vai chegar. Sim. Pelo menos na minha concepção, é isso. Sim, não entendo. Eu quero orar para que seja. Sim, em nome de Jesus. Não, eu penso que o ponto é esse mesmo, né? A gente não está colocando em questão que não há um derramamento. Isso há. E que seja algo comum. Não é. Não é comum. Nunca aconteceu na minha igreja um culto de 9 dias. Meu Deus. Eu quero isso, né? Então, para não parecer que eu estou aqui, de rabugento. Eu quero isso aí. Sim. Mas em nome de Jesus, não vai parar aí. Quero ver meninos que estão lá saindo para incendiar, como John Wesley, sim, como o camarada que começou a Rua Azusa, País de Gales. Vamos lá, em nome de Jesus, levar isso para frente. Amém. Meu líder? É importante quando o Rafael citou o início, né? Pode ter sido uma reunião simples, mas nós aprendemos muito porque o nosso Senhor Jesus, Ele se faz presente. Sim. Então aquilo que é simples torna uma coisa assim muito importante. Isso aí, com certeza, está contagiando outros jovens. Amém. Como nós falamos, é um momento. Então é para esse tempo. Mas pra o Senhor Jesus,
tempos. É Jesus de todos os tempos. Sim. Isso. Então, a liderança, nesse momento, não está intervindo, por quê? Porque há uma característica muito importante na liderança, observância. Observância, então, muito importante. Eles estão ali observando, e no momento próprio, no momento oportuno, eles vão entrar, eles vão conversar, eles vão falar, vão orientar, e com isso também a liderança aprende. Isso. A liderança aprende. Nós somos líderes, mas nós também aprendemos com nossos liderados. Sim. Como que nós aprendemos? Estando junto. Um grupo, para ele ser coeso, você tem que estar à frente. Então, a observância é interessante quando nós olhamos lá para o texto da mulher de Sunem. Né? A mulher de Sunem sempre observando aquele homem de Deus, o Eliseu, passando todos os dias, parava lá, e uma vez ela viu a necessidade dele. Então, a observância é uma das características muito importantes da liderança. E eu vejo assim, eles estão só observando, e no momento oportuno eles vão ter a oportunidade de estar com aquele grupo ali, e até podendo perceber lideranças futuras. Isso, futuros líderes. Então, acredito que todos nós aqui concordamos em que é um mover do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo Sim, de Deus. Santo. Impossível não ser. E vocês que são líderes, qual é a primazia em observar que isso é uma obra do Espírito Santo, na visão de vocês? Olha, para mim, a questão de não ter um grande nome, ninguém levou lá o Maverick, ninguém levou lá o Brandon Lake, Chandler Moore, ninguém levou ninguém. A galera humilde, com instrumentos humildes, com técnicas humildes, sem telão atrás, sem fumaça, sem luz, tudo que eu uso, tá? Eu acho tudo isso bom. Sim. Mas não tem lá. E, sabe, não teve uma divulgação, não teve uma mídia social, foi algo que nasceu do Espírito e está se mantendo pelo Espírito. Então, para mim, uma característica assim, fundamental para a gente ver que é algo de Deus é isso. Porque se na nossa cultura, eu vim de lá há pouco tempo, sim. Se na nossa cultura hoje é muito importante todo esse aparato, eles dispõem de cada coisa lá com tanta facilidade para poder dar uma melhorada no ambiente, para poder incrementar, para divulgar legal. A gente olha para lá como referência. E a gente vê um movimento, igual totalmente a estrebaria. contrário. É igual a manjedoura, mano, entendeu? É isso aí. É igual a manjedoura. Aí. Aí você fala assim, opa, Deus está nesse negócio. É isso aí. E a gente vê que é um movimento tão de Deus, que movimentou toda a cidade. Toda a cidade, filas e filas. E eu vi até pouco tempo que eles estão tentando intervir, porque estão preocupados com a saúde do pessoal, que eles estão lá o tempo todo adorando, para isso. E aí, meu líder, tem alguma coisa a falar quanto a isso? Tenho sim. É interessante, sem instrumentos, como o pastor Renato falou, sem holofotes, né? Mas uma coisa é o coração interior da pessoa. Coração. Então, talvez, né, que está por fora, será que eles vão aguentar? O que aconteceu? Mas o coração aberto para Deus. Sim. Então, cada um com sua adoração ao Senhor, né? Ele procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, o interior nosso é algo particular. E isso vai contagiando um ao outro. Então, uma particularidade de um complementa o outro. Então, eu creio sim que é o mover do Espírito Santo de Deus, e Deus ainda vai fazer coisas tremendas. Antes de você ir para a próxima, pode falar. Desculpa que eu não, falei, pode falar. Pode interromper à vontade. Porque eu aprendi algo com um pastor, um senhor, na cidade de Woodstock, lá em Atlanta. Eu fui alugar um camping para fazer um retiro com mulheres da minha igreja, e ele era o responsável, o nome dele era Pastor Frank. E aí, 70 anos, e eu não falava inglês nenhum na época. Eu levei o Rodrigo, um jovem da igreja, para lá, né, falar com ele por mim, para reservar o lugar. E aí a gente conversou um pouco, ele perguntou o que iria fazer, qual era a minha igreja, quem era o pastor fundador da minha igreja. Eu falei, sou eu mesmo, eu tinha 33 anos na época. Quando acabou tudo, ele falou assim, fala aí, Rodrigo. O Rodrigo foi traduzindo, ele está chamando você para almoçar domingo. Eu falei, eu? Ele vai fazer um churrasco aqui, um barbecue, e ele quer que você venha. E ele vai trazer a liderança dele para estar no churrasco com a gente. Eu falei, caramba. E aí no final ele falou assim, eu tenho 70 anos
me converti há 40 anos atrás, mas eu fiz uma oração. E a oração que eu fiz, isso ele contando para mim, eu falei: Deus, eu vou envelhecer, mas o teu espírito não envelhece. Sim. Eu quero estar conectado sempre com a galera que o Senhor está usando na época que o Senhor está usando, porque eu quero estar com eles, eu quero ser teu amigo. 70 anos já. 70 anos já teve a visão. Falou: eu quero ser teu amigo. Um menino de 33 anos na época. Olha isso. E realmente fomos pro churrasco, estreitamos relacionamento. E é sobre isso, né, na sua primeira pergunta, a beleza da gente não ficar assim, eu sei tudo, eu sou... E ele falar: pô, cara, Deus está se movendo nessa nova geração. Nós não somos uma obra acabada, nós somos uma obra em movimento. E eu achei isso tremendo do pastor Frank. Sim, eu até vi isso essa semana, sobre o perigo de nós procurarmos a perfeição. Né? Porque o perfeito não tem mais para onde progredir. Isso. A pessoa tem que procurar sempre a progressão, né? Progredir. Porque você progride e você encontra em si lugar para crescer, lugar para diminuir, né? Lugar para avançar. Enfim. Que é bonito, né? Eu imagino tu, esse cara tocava, José. Para com isso. Sério, quando a gente tinha 12, 13 anos de idade, percepção musical. Ele não tocava violão na época. A gente botava um CD lá em casa. E aí ele ia falando a nota pra eu fazer no violão. E aí ainda falava assim: essa nota tá faltando alguma parada aí. Eu botava um dedo aqui, é esse? Ele é isso mesmo. Eu falei: caramba, não dá nem pra enganar o cara. E aí imagina hoje ele, com a idade que tá, conseguir a beleza de chegar num lugar e ouvir um menino fazer algo e falar: essa parada é maneira, mano. É legal. Deve ser legal pra caramba, muito, né, Rafa? muito, muito. Assim, a gente está vivendo isso aqui com o Caio, com a nossa geração, né? A geração dos mais... Você é prova disso, falar disso agora da gente, né? Morri pra gente aqui agora. Prova disso, você formou um monte de gente. Como é que é isso? Ver assim, uma geração que você formou e Deus está te dando a oportunidade de ver eles florescendo em Deus. Como é que é? Isso é muito lindo, é um privilégio de ver pessoas assim. Tá? O Renato, pastor, né, Trindade. Aí quando ele falou assim: poxa, não dá nem para te enganar, né? Não dá nem para enganar. E eu pensei assim: e aí? Dava para enganar o líder Josias? Eles tentavam, né? Tentavam. Né? Mas será que lá nas escondidas? Mas eu fico assim, olhando para a vida do pastor Renato Trindade, Rafael, pastor Cristiano, pastor Joel, pastor Valve. Quer dizer, da geração de vocês. E onde nós tínhamos assim, não tínhamos instrumentos como nós temos hoje. Não tínhamos a tecnologia como nós temos hoje. Verdade. Mas nós procurávamos fazer com que vocês fossem o que são hoje. Amém. Então, nossa visão, ela é para frente. Sim. Então, hoje é um orgulho. Eu fico assim, eu falo: meus garotos. Eu tenho assim um carinho, um amor muito grande em vê-los desenvolvendo, é verdade. E eu vou até a primeira vez que eu fui na igreja do pastor Renato, eu fiz uma surpresa. Assim que ele veio dos Estados Unidos, eu falei assim: eu vou lá. Chamei Gabriel, vamos, Gabriel. E cheguei pro culto e estava terminando o culto, o primeiro culto. Fiquei lá sentadinho e depois fui no carro. Quando eu voltei, ele estava na porta. Quando me viu, me abraçou, me jogou pro alto, me puxou. Interessante, ele me levou lá lá no gabinete com os outros pastores, né? Me apresentou e ele falou uma coisa que ficou gravado. Olha, isso aqui é aquele líder que eu falei, que quando meu pai não podia, já tinha falado de mim. Aí um dos pastores, Rafael, interessante, um dos pastores olhou para mim e falou assim: eu posso te dar um abraço? Aí eu falei: pode, assim pode. Ele me deu um abraço e depois falou: sabe por que te dei esse abraço? Porque você faz parte desse ministério. E ele aqui é uma bênção. Ele aqui é uma bênção. Aí como é que eu fico? Como é que eu fico? Foi top demais. Então assim, Tava o César lá, o goleiro. Isso, o César, goleiro do Flamengo. Ele tocou no Gabriel para ter uma unção do Botafoguense. Meu Deus, então assim, o inimigo se levanta, né? É importante de ver jovens como vocês se comprometendo, tendo essa responsabilidade. E um líder, né, aproveitando a oportunidade, ele precisa ter o comprometimento de vocês, a responsabilidade de vocês. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque lá atrás nós semeamos. E hoje nós estamos aí. E essa questão da honra é muito importante. Eu ia tocar nesse ponto aí, mas... Quando Josias chegou,
a galera já sabia quem ele era. Aí. Então, todas as pessoas que marcaram minha vida, eu faço questão de citá-las. Sim. Independente de como hoje, tem alguns que a gente não consegue ter o relacionamento que tinha atrás, mas eu sempre cito o pastor Glauco. Sim. Que eu aprendi a pregar olhando aquele cara quando eu era pequeno. Sim. Eu já sabia tudo que ele ia fazer. Eu falei, agora ele vai pro apelo. Eu ficava ali pequenininho, mas falava, agora ele vai fazer isso. Eu já sabia. Falei, ele vai baixar a voz para fazer um apelo maneiro agora. E o pastor Wagner e a pastora Luciana, que eu aprendi pra caramba com aqueles dois. Eu sempre cito. Pastor Genilson, pastor da minha vida. E hoje, assim, o meu pastor, o pastor Felipe e a pastora Renê são pessoas que, cara, são incríveis. Sim. Então, eu acho que essa questão da honra, ela precisa fazer parte, porque isso vem da gratidão. Totalmente. De tudo que você recebeu dessas pessoas. Total. Eles mudaram a minha vida. Total, acredito, creio nisso, eu vejo que é dessa forma, sim. E é um princípio bíblico, né? Princípio bíblico. É um princípio bíblico. Os judeus, eles sempre eram ensinados, pelo menos eu, pai, tenho um filho judeu, era minha obrigação passar para o meu filho a história. Isso aí. Eu tenho essa obrigação. Não, você vai aprender quem você né, de onde você veio, qual é o teu propósito. Isso não é honra. Chegando lá na igreja, esses nomes que eu citei, todo mundo já vai saber quem é. Fala assim, então você é aquele, porque eu sempre cito ele. Coisa linda. É interessante que isso é uma referência importante. Meu pai teve um amigo, pastor, né, pastor Cário Vieira, está na glória, e eu tive o privilégio de participar de um retiro, o qual ele olhava para mim e falava assim, eu vejo a figura do seu pai. Então, assim, é muito bom você ser semelhante, você ter uma história, dar continuidade, isso é importante. Estando aqui com vocês. Vamos seguir então. Eu tô amando estar com vocês aqui de verdade. Eu sou muito suspeito de falar. Eu sei que a galera também está curtindo. Mas a gente tem algumas perguntas que foram feitas aí nos nossos canais, no Instagram, no TikTok. E eu vou começar perguntando aqui para os nossos convidados. Vou deixar livre e vocês respondam como quiserem. Como você lida com conflitos entre membros da equipe? Pensem bem que é qualquer equipe, a gente sabe. Sim, não é tipo equipe de estacionamento, equipe de louvor, equipe do churrasco. Qualquer equipe. Como lida com essa galera? Isso. Fique à vontade. Conflitos, tem vários conflitos, né? Você pode ter um conflito na sua equipe por questões de ciúme. Então, você tem que saber administrar esse conflito. Tem conflitos em empresas em que uma pessoa levanta uma opinião, a outra vai contra, e ali cria um conflito. Sim. Eu quero dar um exemplo. Eu sou técnico em segurança do trabalho e eu estava tomando conta de uma ferramenta chamada CIPA, tá? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, nós tínhamos uma reunião mensal, uma vez ao mês, e ali nós levantamos o quê? As não conformidades das empresas. Então, teve um supervisor de uma área que falou da conformidade do outro, e o outro rebateu. E ficava, você conduzindo uma reunião, como é que você faz? Você vai administrar o conflito. Sim. Então, o que é que você faz? Você intervém, mas falando da conformidade da área de um e do outro, e falando, você está certo, você também, mas nesse caso, ou seja, você tem que entrar com uma palavra para mediar, sem dar oportunidade do outro ficar incitando o outro. Ou seja, você entra com uma palavra branda, não é a palavra de Deus, ela diz, né, a palavra dura suscita ira, a branda desvia o furor. Uma palavra então, branda sem ser parcial. Sem ser parcial. Sim. Então, o conflito faz parte. Mas ele não pode criar raiz. Comprometeu o todo. Justamente. Eu vou citar uma palavra quando eu falo, eu cito essas pessoas que eu falei porque eu sou um cara que gosta de aprender. Eu olho e eu sou um cara que eu gosto de aprender. E o meu pastor, o pastor Felipe, ele é engraçado demais. Ele fala assim, é bom um certo nível de conflito na equipe. É bom um certo nível de tensão. Você não pode permitir que essa tensão venha comprometer o todo. Sim. Mas pessoas só lutam pelo que elas acreditam. Sim.
ruim é quando você está num ambiente, seja uma liderança de igreja, de trabalho, onde um técnico, um supervisor desse vai estar fazendo algo errado e o outro que sabe que está errado... Não é nem comigo. Cara de não é comigo. Isso aí, a instituição está fadada ao fracasso. Sim, sim. Então, um certo nível de tensão na equipe faz bem. Sim. Você tem que, aí como o Josias falou, administrar. E uma coisa que eu aprendi também é isso. A gente até conversou sobre um pouco ali fora. Quando 10 anos atrás, quando eu comecei a pastorear, eu era igual um caça-fantasma, um caçador de conflito. Eu queria entrar. Hoje, eu já sou mais tranquilo. Bota no meu peito, não bata no peito, eu vou fazer. Rapaz, vou fazer o gol. Quantas vezes tem conflito? Aí, assim, eu sei que o cara tá meio bravo. Eu vou atender ele, mas aí se tem alguma coisa urgente, hoje não dá, vou amanhã. Quando eu chego na casa do cara, eu sempre ouço assim, pastor, foi até bom não vir naquele dia que eu estava muito brabo. Mas aí Deus falou comigo. E agora assim, pastor, eu entendi, pastor. Aí eu falo assim, como é que Deus é lindo? Quem tem a noiva é o noivo. Cara, como? Pra que eu demorei 10 anos a aprender isso? Que quem tem a noiva é o noivo. Claro, eu não serei omisso. E algumas vezes eu preciso ser duro. Sim, e sou duro quando tem que ser. Sim. Mas se você for longânimo, rapaz, vai diminuir pra caramba. Eu acredito que existe uma grande, a gente pode chamar até de dicotomia, né? Mas enfim, vamos usar o termo mais claro. As pessoas confundem muito. Esse linguagem de tecladista. Nada, assim, que isso. Não. Tecladista seria um pouco mais... O baixista não ia falar isso. Não, vou falar melhor então. Eu acho que existem dois termos aí, duas situações. Primeiro, em um conflito, existe a pessoa que diverge. Sim. Isso. Divergir, beleza. Agora existe também a pessoa que se opõe. Acho que seria legal também a gente abordar isso aqui, né? Por isso que a gente usou o termo administrar. Porque você tem que avaliar. Pensando que nós estamos falando para um público evangélico que vai colocar aqui os nossos ensinamentos, as nossas questões aplicadas na igreja. Como lidar nos dias de hoje, sabendo que as pessoas estão bem feridas e muito polarizadas, como lidar com a oposição dentro da igreja? Meu líder. Primeiro, nós temos que ver a parte da liderança. Sim. Você tem que dar oportunidade para que as pessoas exponham a sua opinião, exponham o seu momento, porque tem conflitos que você precisa ouvir. Então, hoje, puxando também do conflito para a liderança, eu creio que a liderança ela tem um peso assim nessa questão do conflito, porque ele é o líder, ele está aqui apoiando. Então, quando há conflitos, essas pessoas precisam também, às vezes, de colocar o que está dentro do seu coração. Então, ele, com a habilidade que ele tem, com a visão que ele tem, aí nós vamos voltar para a questão de administrar isso aí, tá? Não tem como a gente ficar fora, mas essa pessoa ela precisa verbalizar para nós podermos controlar esse conflito. Porque veja bem, só antes de interromper, a gente está falando da oposição porque geralmente nós que somos líderes, né? Nós temos uma visão do todo, por isso que a gente desempenha e administra, né? Trabalha com a mão dos outros. Porém, existem pessoas que não só discordam, não só divergem, mas sim são oposição mesmo. Tem crente chato. Tem crente chato. E esse cara, Jesus Cristo também morreu por ele. Mas aí, só um minutinho, aí nós temos que fazer predominar um dos frutos. Domínio próprio. Porque dá vontade, assim, de você sair, isso mas você pra não mim pode. Tá sendo um baita laboratório. Eu tô fazendo um trabalho, tá sendo legal. Porque esse domínio próprio vai te ajudar. Porque esse que quer o embate, esse que, às vezes até por questões dele mesmo, ele se opõe e nem sabe qual o motivo. Eu vou me opor e pronto. E você? Como é que você faz? Então, essas pessoas que se opõem, nós temos que ter essa habilidade, e eu levo lá para o fruto do Espírito,
Tem que ter um domínio próprio. Eu trabalhei no mesmo lugar que Josias. Sim. Curioso, né? Trabalhei na Vale Sul, extinta Vale Sul. E aí lá era uma fábrica de alumínio. Isso. E uma vez os resultados estavam horríveis. E entrou um diretor para conversar com a gente, no nosso turno, e ele quis ouvir. Aí ele falou assim, o que está acontecendo? Eu quero ouvir vocês. Aí cada um contou uma história, Rafa. Quando acabou, ele falou assim, tá bom, eu ouvi tudo que vocês queriam dizer, mas eu queria falar uma coisa para vocês. Isso aqui é fábrica de alumínio, não de desculpa. Que isso? Então, assim, a gente precisa ter uma visão clara de qual é a atividade fim para resolver esse tipo de conflito. Sim. E aí, eu tenho pregado por aí, eu estou fazendo sempre uma pergunta, claro que de maneira retórica, por conta da ordem do culto, mas eu tenho sempre aplicado essa pergunta. Para que serve a igreja? Sim. Outro dia eu fui tomar café com um baixista da minha igreja. Baixistas. Jesus morreu pelos baixistas Ele ama também. esses caras. E aí eu falei assim para ele assim, e eu falei assim para ele assim, olha, Tiago, para que existe a igreja? Não, peraí. Para que existe a igreja? Aí ele não chegou a uma resposta, aí eu falei assim, tudo bem, vamos mudar aqui o negócio. Quanto tempo você está na igreja? 15 anos. Beleza. Durante esses 15 anos, quantas vezes você demandou um tempo da sua vida para falar assim, por que eu me arrumo todo domingo e vou àquele lugar de maneira clara? Tu sabe? Eu falei, não sei. Eu falei, 99% não sabe. Porque vai falar que a igreja é para o louvor da glória de Deus. Não é, porque o passarinho cantando louva a glória dele, porque fez ele que fez. É para... A igreja tem um propósito. Para a gente dirimir esse nível de conflito, amando o cara, porque Jesus morreu também pelo cara chato. Morreu pelo cara chato. Então, para a gente ter êxito nisso, a gente tem que entender o seguinte, qual é a atividade fim do que eu estou fazendo? Romanos 8:28 vai dizer que Jesus, ele chamou de antemão aqueles de acordo com o seu propósito. Sim. Que era de quê? De que nós fôssemos conformes à imagem do Filho. Sim. Eu até preguei isso agora segunda-feira passada do Carnaval, que é a conformação mecânica, é um processo de fabricação. Você faz um molde, coloca uma alumina ali para não grudar, derrete o metal, joga ali dentro, quando você tira, está pronta uma peça que tem valor e foi feita com uma finalidade clara. Então, a igreja é isso. Sim. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque, sejam boas ou ruins, estão amolecendo a nossa estrutura. Sim. A gente está sendo colocado num molde que é o Filho de Deus, para que a gente saia dali com uma finalidade clara. Filhos de Deus. Sim. Então, no meio de um confronto, você consegue agora enxergar até uma beleza, vai cooperar para o bem dele. Sim. Outro dia, uma das minhas auxiliares ficou braba comigo. E eu fiquei assim, ela vai vencer isso, vou deixar queimar. Falei, vou dar o tempo dela, vou deixar queimar. E aí ela, mas pastor, eu queria... Eu falei assim, mas não. E ela, mas isso aqui vai ser meu... Eu falei, não. Eu falei, hoje vai ser não para ela. Eu sabia que ela estava pentecostal. Mas aí lá na frente eu sentei com ela e falei assim, você sabia que eu te amo tanto? Mas aqui é por aqui. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Momentos difíceis cooperam para o bem, se eles estiverem amolecendo a estrutura da pessoa e ela ser colocada num molde que é cristão, você vai falar assim, peraí, por que você está... Aplica 3 perguntas. Não, mas não por quê? Não, mas por quê? Não. No terceiro, o cara não tem o que falar. Fala assim, será que você não está encrencando um pouco com o irmão lá do lado? Sim. Pô, meu irmão, poxa. Sim. Jesus, cara. Jesus. Aí o cara vai ficando sem força. E aí você ganha ele sem machucar e vai formando Jesus. Sim. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de resolver o conflito dentro da igreja. Não perdendo o foco da atividade fim. Sim. Eu tenho que formar Jesus nesse cara chato. O nosso pastor, né? Pastor Marinho, ele fala muito disso. A gente vai para a igreja por conta da comunhão. É a comunhão entre relacionamento. É a questão do relacionamento que faz com que você vá à igreja, a comunhão dos santos. Essa é a questão. Mas vamos avançar um pouquinho. Tem mais uma perguntinha aqui. Essa é boa. Como encorajar a inovação e a criatividade em sua equipe, pastor Renato?
Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Primeiro, dando liberdade e entendendo que o líder, ele tem uma visão. Sim. Mas os liderados, e muito líder não entende isso. É. Você tem uma visão. Deus te chamou para ser líder. Mas o liderado que vem não é um capacho ou um cara que você vai dar ordem. Ele é a provisão da tua visão. Então, tem coisas que, assim, para mim, são chatas. Eu gosto de falar, de ensinar. Eu odeio programar um evento. Eu odeio. E vou te ser sincero, quando as pessoas ficam me ligando 5 vezes para falar, ajustar um evento, para mim é um tédio. Eu acredito. Então, a minha igreja seria uma bagunça se eu não entendesse que aquele cara que me liga 5 vezes, que me estressa, porque essa é a minha personalidade, ele é uma provisão de Deus na minha vida. E aí eu consigo enxergar que ele foi enviado para que a visão chegue a um lugar e eu começo a ouvir os diferentes. Sim. Eu não podo mais. Eu tenho que entender que uma equipe de 15 não está aqui para fazer exatamente o que eu quero. Sim. Mas Deus mandou 15 pessoas diferentes. Dentre as 15, algumas que naturalmente nem minhas amigas seriam. Mas Deus formou uma equipe plural para a multiforme sabedoria dele ser manifestada. É. E eu quero ouvir aquele cara. Sim. Quanto mais eu vou treinando isso, mais a minha equipe cresce, mais criatividade vem, porque eles veem coisas que eu não veria. Eles pensam coisas que eu não pensaria, mas nós somos um. Sim. Então, criatividade e inovação toda hora está acontecendo. Porque eu aprendi a vencer o meu jeito, meu ego, para ouvir o que tem dentro do Josias. Eu quero saber o que Deus botou nesse cara. Sim. E eu quero para mim. Às vezes eu prego e falo assim, olha, a Bíblia diz que o teu dom é meu. É isso aí, é para abençoar o outro. É isso aí. Isso aí. E o meu é teu. Todo domingo eu subo e prego. Tu sabe fazer o quê? Não vai me lesar, não. Vai fazer o que você sabe. É isso aí. Porque o dom é isso. O meu é teu, o teu é meu. Você vai tocar teclado hoje aí, mano. Quer acrescentar alguma coisa aí, meu líder? Sim, quero acrescentar sim. A questão é de você sentar e ouvir. Sim. O que você faz? Qual o seu dom? Exato. As suas características? O que você pensa em termos de criatividade? Sim. E uma questão é você não fazer acepção. E você não olhar o exterior. Eu louvo ao Senhor porque eu nunca olhei os meus liderados só a parte exterior. Aqui eu tô com 2, aqui eu tô com... Quem conheceu o Renato? Renato. Então, gente boa. Então gente é o seguinte, boa. é assim, Gente e são boa. jovens com mentes muito Muito com a bom, né? terra Quem conhecia? muito produtiva. Então O você Senhor te precisa conhece. ouvir. Conhece. Então, assim, você dá a oportunidade. Mas E com isso, a coisa vai crescendo cada vez mais. Oh, desculpa, quer falar mais uma coisa? Não, só acrescentando aí o que o Renato falou, né? É você conhecer e num todo. Um complementa o outro. complementa o outro. Complementa. Conselhos. A sabedoria. Justamente, a sabedoria. Eu acho que um ponto importante dessa pergunta é que inovação, né? Se pensa em inovação, eu acho que isso tem que pensar justamente com o líder, né? Porque eu creio num Deus que é organizado. Exato. Deus dá a visão para o líder. Exatamente. Deus dá a visão para o líder. Deus não vai dar a visão para o liderado. A gente vê isso na palavra de Deus. Né? Nos movimentos que a gente vê na palavra, é sempre o líder que passa para o povo e não o Exato. contrário. Mas vamos seguir. Essa é boa, tá? E acho que é interessante e tem uma galera querendo ouvir. Como motivar uma equipe quando os membros estão desmotivados, pastor Renato? Uau, essa é tremenda. Eu vivi isso. Eu vivi isso. O meu pastor, ele, quando me mandou lá para assumir a nossa igreja, ele falou, olha, tá brabo lá. E eu não sei. Ele falou, você tem carta branca. Talvez para a igreja brilhar de novo, vai ter que sair todo mundo e ver uma galera nova. Eu não sei, você tem carta branca.
Mas aí sabe o que eu fiz? Eu cheguei lá e eu tentei olhar para o que eles tinham de bom, em primeiro lugar. Sim. E eu comecei a servi-los, porque eu comecei a gostar de cada um deles. E aí, cara, uma coisa que eu fiz foi assim, olha, eu falei para eles assim, a igreja tem uma visão, Sim. a igreja tem um propósito, Sim. que não é meu, que vem de cima, do nosso pastor, dos nossos pastores. Eu vou fazer um trato com vocês hoje. Primeira reunião de liderança. Fazer um trato com vocês. O dia que eu cobrar de vocês alguma coisa que vocês nunca ouviram o pastor Felipe ou a pastora Renê ensinar, vocês têm liberdade de olhar para ele e falar assim, pastor, o senhor está inventando moda. Eita. Nós não vamos fazer, não. Mas no dia que eu cobrar uma coisa que vocês sabem que é o modelo da igreja, e você falar que não está fazendo porque não quer, aí vocês vão me ver brabo. Porque a gente está aqui para fazer o negócio fluir. Sim. Então eu comecei a ter zelo por tudo que era da visão da igreja, e eu não aceitava que qualquer ponto da visão não funcionasse. Sim. E aí, o que eu comecei a ver? Quando você honra a sua liderança, você também é honrado. Honra gera honra. Sim. Cara, chegou um ponto agora que as coisas funcionam de uma maneira tão linda, Sim. que tudo acontece na igreja. Virou um organismo, né? E todo mundo motivado. Hoje, a equipe tem sangue no olho. Aí. A equipe tem sangue nos olhos. Assim, Josias foi lá, poxa, 3, 4 vezes já. Muito, né? muito. As coisas... Eu não fico em cima de ninguém. Não. Eles são muito... orgânico. Uma coisa começa antes da outra acabar. É só tu indo lá. É assim. Só tu indo lá. Tem alguma coisa a falar aí, Eu quero mano? só dar um exemplo na questão de motivar com 3 palavras, tá? 3 palavras: confiança, ser útil, né? Isso. E celebrar. Então, eu quero rapidamente dar um exemplo. Nós tínhamos um evento com o Ministério Apacentar, logo nos primeiros momentos, e nós, num congresso, eles foram convidados para participar conosco. E tinha lá um lanche, e eu tinha combinado com os adolescentes, cada um traz um prato, um refrigerante. Eu fui buscá-los lá no Monteiro. Quando eu cheguei, só tinha um bolinho na mesa. Aí eu olhei assim, que isso, gente? Falei, que isso, gente? Aí tudo bem, chamei Rodrigo. Esse é o lanche da banda, chamei o Rodrigo, né? O Rodrigo, que é o dono do Praticar. Rodrigo, um abraço, hein? E o Faustinho. Eu falei, o que está vendo, gente? Aí eu falei assim, faz uma coisa, vocês não sabem orar? Vão orar. E que eu vou lá dar um suporte pessoal. Eu lembro disso, eu vou dar um suporte pessoal. E tudo bem, eu estou lá dentro dando suporte, ou seja, eu passei a confiança para eles. Quando eu voltei, eu fiquei surpreso. Surpreso? Por quê? Porque foi uma coisa tão rápida. E a mesa bonita, uma mesa bonita. Ou seja, você passa uma confiança, você passa também a importância deles serem úteis, porque o adolescente, o jovem, ele precisa se sentir útil. Quando acabou, nós fomos celebrar. Gente, nós precisamos celebrar com nossa equipe. Então você vai motivar, passando confiança, fazendo com que ele seja útil e celebrar. E o líder, ele brinca, ele tá junto, ele celebra. Sério na hora que então, tem que ser sério. É sério, na hora das brincadeiras. Josias fez olhar pra gente com a cara séria, mano. Assim, meu irmão, ele tá pirado. Aí a gente fala assim, cara, que deu ruim hoje, Josias tá pirado. Mas quando a gente acertava e as coisas saíam bem, ele ficava igual um menino no nosso meio, aí não era pulando. Ele, né? Era o time, era o time. E lá é isso. Hoje, um dos pontos fortes lá da igreja é a recepção, o acolhimento. E não tinha. Hoje, você chega lá, eu não preciso falar nada, a galera te abraça. Isso mesmo. E quando eu tenho aquele cartãozinho que eu entro em contato e as pessoas mandam uma mensagem bonita, nunca fui tão bem recebido, eu boto no grupo deles. Falei, esse parabéns aqui não é meu, não. É de vocês, galera. Aí eles leem lá e falam, caramba, eu tiro foto e falo, cara, vocês estão sendo elogiados. Então, essa celebração, é o complemento, né, Josias? Às vezes que eu fui lá,
na semana já estava recebendo telefonema, Ih, coisa linda. Isso é importante. Eles são demais. Vamos lá, vamos andar um pouquinho aqui. Essa eu acho que é interessante também. Como promover a colaboração e a comunicação eficaz entre membros da equipe, pastor Renato? Eu acho que o fundamental para isso é a cultura do feedback. Se você é uma pessoa que tem o costume de fazer isso, se você... como o Josias falou, a gente tem uma missão, um evento. Primeiro, se eu sou um colaborador, eu creio muito nessa liderança que lidera pelo exemplo. Colaborativa, sim. Eu meto a mão lá, eu encho o líquido da máquina de fumaça, eu ajudo a carregar uma escada. Eu não tenho esse problema de que eu estou arrumado. É líder, não é chefe, né? Estou arrumado, estou junto com eles. Então, esse espírito de colaboração, ele já vai permeando toda a equipe. Sim. E eu tenho a cultura de sempre dar retorno. Sim. Se alguma coisa na estrutura é minha, eu faço e dou pronto. Aí, galera, aquela tá feito lá, hein? Beleza. Aí o cara fala, poxa, eu também tenho que dar o pronto do meu e falar. Você tá no meio e você, sabe, dá exemplo de respeitar. E não falar assim, eu sou pastor, eu vou dar satisfação para quem está abaixo de mim. Isso é uma mentalidade totalmente equivocada. Quando a gente vence isso e a gente começa a entender que nós somos todos iguais, somos separados por funções apenas, as coisas começam a ficar mais simples. O Thales tem a música, né? É fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo. É verdade. O Renato, isso aí também tem o seguinte, é você se colocar na posição dele. Ué. Você sentir empatia. A necessidade também é importante. É verdade. E a gente vê que é um grande desafio para os tempos que a gente vive hoje, né? Legal. Como equilibrar a necessidade de tomar decisões rapidamente, só que com a importância de envolver toda a equipe no processo de tomada de decisão? Deixa eu explicar novamente. O líder precisa tomar uma decisão. E aquela decisão precisa ser tomada para servir de exemplo para todos os liderados. Qual a melhor forma disso acontecer? Josias. Primeiramente, você tem que conversar com o grupo no sentido de que... No individual ou no coletivo? No individual. Primeiro você individual. Conversa no individual, tá? Por exemplo, você detectou um problema. Então, você vai ter que tomar uma decisão em cima daquele problema. E se for uma coisa de cunho pessoal, mas envolve toda a equipe, você chama no particular, conversa com a pessoa, tá? Que você vai ter que tomar uma decisão em relação a esse determinado assunto. Porque vai impactar o grupo. Então, você tem que primeiro conversar e depois você vai colocar para o grupo, mas de uma maneira não expondo a pessoa que está naquele problema. Sim. Então, você vai ter que tomar uma decisão. E, às vezes, uma decisão que você toma para o indivíduo que vai impactar no grupo, aquilo serve também de lição. Sendo que você já conversou com a pessoa. Uhum. Já conversou com a pessoa. E a pessoa já sabe da decisão. Então, quando ele expõe e quando ele decide e coloca a decisão, é essa em virtude, já conversamos, para melhorar o nosso grupo, para você cortar alguma situação que ela não possa vir a tomar um vulto grande. Mas aí você chama a pessoa no particular, conversa e depois a decisão é tomada. Mas em prol do grupo. Nunca no particular em prol de uma pessoa, mas pensando no grupo. Duas coisas que eu gostaria de colaborar, concordando com o Josias e tudo que ele falou. Perdão. E eu aplico isso. Primeiro é melhor, se você for errar sendo bom. Sim. Pelo excesso. Isso aqui eu acho importante. Se é para errar sendo bom. Uhum. É melhor você errar porque você foi um cara longânimo. Sim. Do que errar porque foi precipitado e julgou mal uma situação. Uhum. Uhum. Primeiro ponto é esse. Uhum. Segundo quando tiver que tomar uma decisão, minha esposa sempre fala uma coisa para mim, Rafa. Monique fala assim para mim,
eu não sei como é que as pessoas te amam, porque você fala cada coisa para as pessoas e eles continuam te amando. Eu falo assim para ela, amor, é porque, de alguma maneira, eles conseguem ler a motivação do meu coração. Eu nunca vou tentar intervir na vida de alguém para ferir ou para mostrar assim, eu sou o pastor, você... Eu prefiro abrir mão do meu título para poder ver alguém sendo levantado. Então, a motivação, ela é muito importante. Sim. E outra, eu aprendi lendo que pessoas, elas toleram erros honestos. Sim. Então, se você é alguém que demora a tomar certas atitudes drásticas, se as pessoas sabem que sempre a sua motivação é para o bem, sabe? Tem gente que fala assim, na hora eu fiquei bravo, pastor, mas eu fui para casa. Caramba, tu tá certo. Se essas duas características te acompanham, ainda o dia que você errar, a pessoa fala assim, não, pô, o pastor não é assim. Uhum. Então, se a gente tiver essa cultura de longanimidade, sempre saber que a liderança foi levantada para servir. Sim. E não para ferir ou para mandar ou manipular. Se essas duas coisas forem uma premissa na tua vida, até quando você errar, a pessoa vai falar assim, não, tá beleza, te perdoo aí, pastor é gente boa. E a gente às vezes tem uma necessidade de querer mostrar que pode. Sim. Tá por fora. Gente, quanto aprendizado, né? Quanto aprendizado aqui, meu Deus do céu. É para a posteridade. Amém. Bom, a gente vai estar caminhando para o final, mas antes de caminhar para o final, preciso falar algumas coisas. Primeiramente, você, nesse tempo, que deseja uma oração, eu quero que você aproveite agora e tecle aí, deixe o seu nome, deixe o seu telefone e o pedido de oração também para que nós, ao final, nós iremos fazer aqui. Então, não perca esse tempo. Segundo, quero deixar aqui alguns arrobas que são importantes do pessoal que tem nos apoiado, dos nossos patrocinadores. O primeiro deles, @Pride Studio, tá? Galera do Pride Studio que tem sido aí nossos parceiros nessa jornada do podcast, @Ramon Enude. Nossa igreja também, @Batista Jardim Joari. Siga lá, galera. Siga, compartilha. Nós também na nossa escola de adoradores no altar. A gente tem feito esse trabalho aí para te abençoar. Ao meu lado aqui, meu lado esquerdo. Não de esquerda, mas ao meu lado esquerdo. @Renato Trindade Oficial. Esse brother de longa data. Que está sendo aí uma potência no mundo espiritual. Deus tem abençoado aí com poder e grande glória. Conhecido como Pastor Trovão. Pastor Trovão. Trovão, legal. O pessoal se errou com isso. Pessoal também da @Ilan Church, que é a igreja do nosso pastor Renato. Amém. Aí, siga lá. Nossos parceiros, nossos brothers aí que estão nos acompanhando aí. Obrigado por todo o apoio. Ao meu lado direito aqui também, @Josias, pastor Josias. @Josias Assis, que aí também tem sido o nosso companheiro, nosso conselheiro aí de longa caminhada. E aí Deus tem nos abençoado nessa jornada. Vamos à última pergunta, logo após a oração, e a gente encerra. E aí vai para vocês aqui, pastor Renato. O que um liderado deve fazer para não criar total dependência de um líder? Uau. Duas coisas, eu penso, né? O liderado, ele precisa entender que o líder é alguém que Deus está usando para desenvolver a vida dele, mas que ao mesmo tempo que a influência de um líder é extremamente importante na vida dele, ele precisa compreender que Deus tem um chamado para ele. Sim. Então, eu estou aqui, eu estou debaixo da liderança espiritual do meu líder, mas o que é que Deus tem para fazer comigo? Ele é alguém que vai me orientar, que vai me abençoar, mas eu não sou uma cópia dele. Sim. Mas ele é alguém que vai contar sempre, durante o tempo da atuação e até depois, como eu falei no início, com a minha honra. Sim. Mas eu tenho que entender como Deus vai fazer na minha vida. Sim. Aí você vai ter traços do seu líder, claro, na sua vida, mas as pessoas vão falar assim, poxa, ele foi discipulado por pastor tal, mas caramba, que coisa linda Deus faz na vida dele. E não ser uma réplica. Sim. Né? Por exemplo, eu carrego coisas, eu falei, Josias era um cara, às vezes, que era sério, às vezes brincava, sabia dividir. Eu aprendi isso muito com ele. Sim.
mas eu tenho o meu jeito de ministrar Isso. que não tem muito a ver com o dele. Mas isso não me faz melhor que ele, pior, e não diminui a honra que eu sempre trato a vida dele. Sim. Sabe? Mas ele foi alguém que Deus usou para gerar, para colocar para fora o que Deus colocou em mim. Sim. Então, se o liderado entender isso, meu líder está aqui para ser uma ferramenta que vai ajudar a liberar o que Deus me deu. Sim. Eu não sou tão dependente, Sim. mas eu sou honroso. Sim. Entendeu? Eu sei que Deus então usa para o Isso. um usar o outro. Isso. Vamos lá. E Tem alguma coisa a acrescentando, sim, ele precisa entender e receber uma confiança do líder. E aquilo que o líder está delegando a ele tem a liberdade sendo acompanhada pelo líder. Isso o líder passa para ele, ó, eu estou aqui perto de você. Caminha, que eu estou junto contigo. Mas ele vai começar a desprender e ele não vai depender totalmente do líder, que ele vai ter que tomar uma posição, ele vai ter que tomar o rumo dele. Nós vamos ver na Bíblia, né? A Bíblia cita, né, líderes como Moisés e Josué, Paulo e Timóteo. Jesus então, no barco dormindo. Estou dormindo, mas estou aqui. Mas estou aqui. Então, é importante o Vento, liderado para de palhaçada ter aí, Vento. essa confiança também. Porque vai chegar num ponto que você precisa caminhar. Amém. Amém. Querido, você que deixou aí o seu nome, seu telefone e o seu pedido, o pastor Renato agora vai nos conduzir na nossa oração final. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Deus abençoe. Mano, obrigado. Amém, obrigado, Rafa. Obrigado pelo Meu convite. líder, obrigado. Jesus, obrigado. aí. Uma honra participar dessa mesa contigo. Eu agradeço. Vamos orar. Amém. Deus, muito obrigado por esse momento. Quero te agradecer, Deus, porque o Senhor faz coisas tremendas nas nossas vidas. Verdade. Te agradecer por 30 anos atrás, quando o Senhor me conectou com o Rafa, com o Josias. Amém. O Senhor, a gente não sabia, mas o Senhor já tinha um plano. E o Senhor sabia que o Senhor estava trabalhando em nós para esse tempo. E nessa hora, Deus, eu quero abençoar todos que estão ouvindo esse podcast, todos que participaram, mandaram perguntas, que aquilo que a gente não pôde resolver, que o Teu Espírito Santo se revele a cada um deles. Amém, Pai. Pai, que o Senhor venha, através dessa liberação de poder que o Senhor tem liberado esse tempo. Eu sei que não vai ficar só em Asbury, mas que o que o Senhor começou a fazer na terra seja algo que venha impactar essa geração e que venha se tornar um grande avivamento, que venha reavivar o mundo nesses dias. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado, pela vida da Bia, do Ramon, toda a equipe aqui do podcast. Senhor. Que o Senhor venha abençoar a família deles, o futuro deles, e que as pessoas alcançadas por esse trabalho, elas possam tirar algum proveito desse bate-papo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Valeu, galera. Até a próxima. Deus abençoe. Amém. Bye, bye.